Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é Se Permite Imaginar e Refletir. É um vídeo de reflexão para a vida de vocês, muito interessante, porque eu sou muito curiosa, eu sempre coloco a minha cabecinha para pensar, eu sempre gosto de imaginar as coisas em relação à Bíblia Sagrada e em relação também a tudo que existe. Eu trago muito a Bíblia para a realidade das nossas vidas. Eu quero dividir com vocês algo que eu estava refletindo e eu creio que vocês vão gostar bastante dessa reflexão e vão refletir bastante junto comigo também. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta, compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Twitter e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Tem o site, apoia-se o canal Querida Dani, as minhas contas bancárias para as pessoas que desejam semear em meu ministério, pois é um ministério independente, eu gravo vídeos todos os dias e conto sim com a ajuda de vocês. Também tem a minha caixa postal para as pessoas que desejam me enviar recebidos ou troca de parcerias. Bom, gente, por esses dias eu estava assistindo um seriado, na verdade eu não assisti tudo porque ele é grande, mas é um seriado muito interessante que você encontra na Netflix, que é Universo. Nesse seriado mostra detalhadamente cada planeta e são coisas que você não vê na escola, são coisas assim muito aprofundadas e tipo abre muito a tua mente, abre muito o teu conhecimento, amplia o teu entendimento e você entende que na verdade a gente realmente é um grãozinho de areia nesse universo tão gigantesco, infinito. E o mais incrível de tudo que eu como cristã, eu acredito que foi Deus que criou tudo isso, então eu não limito o poder de Deus. Quando eu vejo a criação de todo o universo, eu simplesmente falo, cara, esse é o meu Deus. Na palavra do Senhor diz que Deus ele usa a terra como estrado dos pés dele, então tipo, Deus ele criou tudo que existe. Eu creio que é simbólico quando a Bíblia diz que a terra é estrado dos pés de Deus. Porque a Bíblia, no tempo que foi escrito isso, o ser humano não imaginava que existiam planetas milhões de vezes, estrelas milhões de vezes maior do que a Terra. E assim, hoje o nosso conhecimento cresceu muito graças à ciência, graças à busca do homem em relação a conhecimento, em relação à informação, mas na Bíblia também já estava escrito que no futuro o conhecimento também ia crescer, também ia se multiplicar, ou seja, Deus ele sabe de tudo que acontece, Deus ele sabe de tudo que a gente ia descobrir, sabe tudo que acontece, só o futuro só Deus que sabe, entendeu? Tanto é que ele trouxe muitas revelações a antigos profetas de tudo que nós estamos vivendo hoje, então a Bíblia ela é muito poderosa. Eu sempre fui muito curiosa, eu não leio só a Bíblia, eu leio outros livros também, e eu gosto de conhecer até um pouco relacionado a planetas, a estrelas, isso muito antes de conhecer o Jackson. É algo que eu sempre gostei, assim, eu sempre fui muito curiosa, tanto é que eu sempre tive o sonho de ter aquele telescópio para ficar olhando as estrelas, eu sempre amei estrelas, sempre fui apaixonada. Amor, oi. Quem cuida de estrelas é astrólogo? Astrônomo. Astrólogo e astrologia. Ai, que burra! E eu sempre gostei de assuntos relacionados à astronomia, então eu acredito que eu ficaria numa boa se eu estivesse conversando com um astrônomo por horas, seria um assunto que seria do meu interesse, porque eu gosto de assuntos assim. Claro que meu namorado, meu noivo, ele é biólogo, então quando nós dois conversamos, são assuntos que a gente gosta de conversar. Então a gente estava assistindo esse seriado junto. Eu vi muitas coisas assim que eu fiquei admirada, coisas que eu nem imaginava nesse seriado, e uma das coisas que chamou muita minha atenção é que todos os planetas que existem na nossa galáxia, eles são inabitáveis. Por que que eles são inabitáveis? Porque é impossível viver neles. Não é porque eles não foi encontrado nenhum tipo de ser vivo lá, não foi encontrado vida nesses planetas. Não é só isso. E não tem ar, não dá para respirar lá. E muitas outras coisas que eu vi nessa série que eu fiquei tipo maravilhada e adorei mais a Deus. Como ele é perfeito, sabe? De ver como Deus é perfeito, porque eu vi que em alguns planetas só tem vulcões, tipo o planeta inteiro ele é lotado de vulcões ativos, então constantemente os vulcões ali em erupção, sabe? Não tem como viver num lugar desse. Eu não vou dizer aqui os nomes dos planetas, mas eu vou dizer coisas que eu vi que chamou minha atenção e eu fiquei surpreendida e maravilhada, coisas que eu nem imaginava. Sabe quando abre o teu entendimento, o teu conhecimento e você vê coisas tipo, cara, eu nem imaginava isso. Realmente foi maravilhoso assistir essa série, eu indico pra vocês, Universo, na Netflix, e eu vi coisas assim, me fez refletir muito em relação ao poder de Deus. E eu vi um planeta, acho que é o Saturno, que a atmosfera dele é tão diferente da Terra que se uma pessoa for lá
e tentar falar, não existe som lá. É impossível você falar e sair som, porque a atmosfera não deixa o som ser produzido. Existem planetas lá que a nuvem é tudo escuro, é tudo preto. Existem furacões a todo tempo em alguns planetas, sem parar. É tipo assim, é um desastre. Quando você olha, parece tipo, cara, é o fim do mundo nesses planetas. Eu gosto de refletir muito, eu gosto de imaginar muito. Vai ser um vídeo assim que eu vou estar pregando para vocês uma verdade absoluta, mas vai ser um vídeo para você refletir, para você usar a tua imaginação em relação ao poder de Deus, que é ilimitado. É claro que a Bíblia, ela é verdade absoluta, assim eu acredito. Mas você também não pode se limitar a deixar de pensar ou deixar de imaginar. Eu, Daniele, refletindo, eu comecei a pensar, caramba, se Deus existe, se Ele criou tudo, por que Ele criou esses planetas que são inabitáveis? Por que Deus criou esses planetas que só tem furacão e nesse que só tem vulcão e erupção? Tem um planeta que ele é milhões de vezes mais quente que o núcleo do Sol. Tipo, é impossível alguém chegar perto. Muito quente. Existem planetas também que é extremamente... Se chegar perto, você morre congelado. Eu comecei a refletir e eu pensei, por que Deus criou esses planetas? Já que Deus criou tudo que existe, eu como cristã acredito nisso, por que Ele criou esses planetas tão desastrosos? Tipo, por quê? E eu comecei a colocar minha cabecinha para pensar e eu comecei a refletir. Eu acredito que foi o Espírito Santo que ministrou no meu coração, porque o Espírito Santo ele revela todas as coisas. Mas existem revelações que se eu não encontrar base bíblica para pregar para vocês, eu não vou poder dizer que é uma verdade absoluta. Então por isso que é um vídeo que é só para você imaginar e refletir, tá bom? Não leve como uma verdade absoluta, mas use como uma reflexão para a tua vida. E eu senti o Espírito Santo ministrando no meu coração que antes de Deus criar a Terra, Ele já foi fazendo vários testes. Tipo assim, eu vou criar a Terra, mas eu não sei como começar, então eu vou fazer vários rascunhos. Como que eu vou fazer que eles respirem? Como que eu vou fazer que eles vivam? Tipo, e na minha imaginação, eu fui imaginando Deus criando vários planetas e foi testando, tipo, não deu certo. E jogava o planeta de lado e já criava outro. E criava ali, fazia, não deu certo, não gostei. E criava outro e olhava, não gostei, não deu certo. E os planetas que Deus foi criando e não foi dando certo, Ele deixava de lado, mas tudo que Deus cria não tem como ser destruído. E a maior prova disso é que os anjos são imortais, então demônios são imortais. Não tem como Deus matar os demônios. Eu creio que Ele é poderoso para isso. Mas eu acredito que se Deus pudesse matar os demônios, Ele mataria. É claro que já tem um vídeo que eu falo sobre isso, porque algumas pessoas já me perguntou por que demônios... Deus não matou os demônios no início. Gente, é tudo muito complexo, mas eu tento explicar para vocês de uma maneira mais simples possível, porque o que importa é vocês entenderem. Na Bíblia diz que quando Adão e Eva, eles iam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, a Trindade, conversou entre eles e disse assim, ele não pode comer desse fruto, porque senão ele será como um de nós. Senão ele vai conhecer toda a verdade do bem e do mal, e ele será como um de nós, ele será imortal. E na Bíblia diz que no tempo de Adão, ele vivia quase 1000 anos, Adão. Tanto é que Noé viveu 600, eu acredito que os filhos de Adão viveram 900 anos. Se eu não me engano, Adão chegou quase a 1000 anos. E Adão era para ser imortal quando ele foi criado. Adão não foi criado para morrer, ele foi criado para ser eterno, assim como os anjos são eternos. Só que Deus, ele queria que Adão vivesse eternamente se ele fosse perfeito. Agora, para Deus, não era viável deixar um ser corrompido, um ser totalmente em pecado, viver eternamente. Porque eu acredito que Deus já tem muitos problemas com demônios, que são imortais. Então eu acredito que é como a própria Bíblia diz, que Deus ele reduziu o tempo do ser humano, ele foi reduzindo e reduzindo e reduzindo. E hoje a faixa etária do ser humano é 100 anos. Na própria Bíblia diz que Deus reduziu o tempo do ser humano a 100 anos. Então tudo é ligado na Bíblia, tudo é absolutamente ligado, mas voltando aos planetas assim, eu comecei a refletir muito e eu comecei a ver que como o planeta Terra ele é perfeito. Se você for olhar outros planetas daqui dessa galáxia, todos eles são imperfeitos.
todos eles são inabitáveis. E aqui na Terra, ela é extremamente perfeita. Aqui, Deus, ele foi minucioso, ele projetou tudo de uma maneira muito perfeita e maravilhosa, sabe? Aqui você respira, aqui tem voz, aqui tem som, aqui tem calor, tem frio, de maneira adaptável a nós. Aqui é um lugar para ter vida, tudo foi projetado para ter vida. E se você for refletir, em outros planetas é impossível viver, mesmo que o homem queira. Eu acho isso incrível em relação à criação, ao poder de Deus, sabe? Como Deus, ele é perfeito. E trazendo para vocês essa minha imaginação, essa minha reflexão, tem uma base na Bíblia que diz que quando Deus, ele criou o céu e a terra, depois que tudo ficou pronto, na Bíblia diz que Deus, ele olhou tudo e ele achou bom tudo que ele fez. Tipo, por que Deus ia achar bom? Para Deus achar bom, eu acredito que ele teria que achar ruim antes. Não é? Então é tudo para se imaginar e refletir. Porque na Bíblia diz em 1 Coríntios que aqui na terra a gente não sabe de tudo, mas chegará o dia em que tudo nos será revelado. Então aqui na terra a gente vê muitas coisas como enigmas. A gente descobre algumas coisas e algumas coisas Deus revela, mas aqui na terra a gente não vai descobrir 100% de toda a verdade. A verdade que eu digo em relação a tudo que existe, a tudo que Deus criou, o porquê de cada coisa, mas lá na glória nós saberemos de tudo, porque teremos a eternidade para aprender sobre todas as coisas. Teremos tempo suficiente para isso, entendeu? Mas aqui na Terra ainda é gostoso quando a gente para refletir e coloca a nossa imaginação. E eu acredito que quando a gente tem o Espírito Santo, a nossa imaginação nunca é levada para um lugar sem respostas, porque o Espírito Santo, ele nos leva de alguma maneira à verdade. Porque eu acredito que aqui na Terra a gente não tem capacidade ou estrutura suficiente para saber de toda a verdade absoluta. Eu acredito que para a gente saber de toda a verdade absoluta, a gente vai precisar estar no corpo de glória. Porque senão Deus, ele não ia permitir que Paulo falasse que um dia o veremos totalmente face a face. Hoje vemos como um espelho, mas um dia saberemos quem de fato somos. Amém? Então é um vídeo para você refletir, tipo, porque eu sempre coloco assim minha cabeça para pensar, por isso que os meus vídeos são sempre diferentes, vocês sempre gostam, porque eu gosto de refletir muito, cara. Eu não limito a Deus, eu não limito o meu pensamento em relação a Deus. Eu penso, cara, se Deus, ele é tão poderoso, eu não vou limitar ele. Então eu posso pensar além. Eu sempre posso pensar além quando é relacionado ao poder de Deus. Outras coisas que eu estava refletindo em relação aos planetas, já vem outro tema, já pode vir outra pregação em cima disso, que é, você pode refletir também em relação à ingratidão de Lúcifer. Lúcifer lá no céu, ele tinha tudo. Ele tinha tudo, absolutamente tudo, e ele simplesmente abriu mão de tudo que ele tinha, porque ele deixou-se dominar pela inveja, pela raiva, pelo ódio, pela ganância, e ele simplesmente quis o lugar de Deus, e ele não merecia ter o lugar de Deus. Ele era criatura, Deus é o Criador. Lúcifer foi um rebelde, e assim ele saiu daquele paraíso maravilhoso e foi expulso e foi lançado na terra, e o fim de Lúcifer vai ser no inferno, um lugar terrível. E hoje, você olha para o ser humano, você vê que o ser humano, ele é totalmente influenciável por Satanás. A maior prova disso é que o ser humano, ele tem tudo aqui na Terra. Esse planeta é perfeito. Ele foi projetado por Deus de uma maneira assim incrível. Aqui tem tudo que a gente precisa. Ele é lindo. O planeta Terra, ele é maravilhoso. Eu considero o planeta Terra perfeito, porque um dia aqui era o paraíso, aqui era o Éden. O pecado foi destruindo a Terra, mas o planeta Terra, ele é uma maravilha de Deus, entendeu? Algo assim incrível. E você vê a humanidade querendo sair da Terra para ir para Marte, um lugar que não se compara à Terra. É um lugar, tudo bem, tem água, mas e daí? Lá em Marte você não vai encontrar esse céu lindo que tem aqui na Terra, esse céu azul, esse céu maravilhoso. Você não vai sentir o mesmo cheiro, a mesma liberdade, o mesmo ar. Então o ser humano, ele continua seguindo os passos de Lúcifer. Ele continua ingrato, ele continua não dando valor em tudo que Deus fez. Nós temos o melhor dessa galáxia. Nós vivemos no planeta Terra, um planeta maravilhoso, o mais perfeito de todos. E aqui não nos falta nada. E mesmo assim nós não damos valor a ponto de desejar outro planeta que é pior que a Terra, não é melhor.
mas é porque nós não damos valor nas coisas que Deus faz por nós. Amém? É isso, gente, que seja um vídeo de reflexão para tua vida. Coloca aí tua cabecinha para imaginar, para você ver como Deus, ele é incrível em tudo que ele faz. Eu não limito a Deus, e se eu falar para vocês tudo que eu imagino em relação a Deus e eu me chamar de herege aqui, e eu não tô afim de passar por perseguição não, mas quando eu sentir no coração eu vou dividir com vocês, não tô nem aí, porque se a gente tem uma cabecinha para se pensar, não é? Como eu disse para vocês, não levem como uma verdade absoluta, apenas para refletir, que seja um vídeo de reflexão para tua vida, mas é isso. Eu acredito que todos os planetas que existem foram rascunhos do planeta Terra que hoje nós vivemos, tipo como se fossem planetas que Deus foi testando, até encontrar, até fazer, até criar um planeta perfeito da maneira que ele olhou e achou bom. Tipo, achei bom. E é aqui que eu vou projetar os meus filhos. E é isso, gente. Beijos da paz, amo vocês. Que Deus abençoe.